Esther capítulo 6, no verso 1, diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar os livros dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E também te agradecemos pelo privilégio que temos de poder compartilhar a sua palavra, desfrutar da sua presença, ouvir a tua voz, Pai, ter a convicção de que o Senhor responde às nossas orações. Pai, obrigado por esse lugar, obrigado por cada irmão que está aqui, ó Deus, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que possamos sair daqui edificados, que possamos sair daqui alimentados espiritualmente. Todas as nossas emoções, pensamentos, colocamos diante do Senhor e declaramos nossa mente cativa em obediência a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, me dê graça para pregar nessa noite. Eu peço a capacitação do Espírito. Ó Deus, me usa para a tua glória. Guarda a vida dos meus irmãos, guarda seus familiares que estão em casa. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, então na quarta retrasada nós começamos a falar a respeito do livro de Esther, como foi que aconteceu, a época que aconteceu, como foi que o rei Assuero expulsou a rainha por causa da sua rebeldia, como foi que Esther foi eleita a nova rainha após um concurso de beleza, aonde tinham 8 mulheres e ela era a única que não era do palácio real, ela era uma judia. Como Mordecai, o primo de Esther, que havia criado Esther, os pais de Esther morreram, e o seu primo Mordecai criou ela. E como Mordecai esteve, mesmo depois de Esther se tornar rainha, como ele esteve ali nos bastidores, aconselhando ela, instruindo ela no que fazer, como se portar. E Mordecai sendo também um funcionário do rei, estando ali na porta do palácio, todos os dias, fica sabendo do plano, que foi feito por 2 funcionários do rei, 2 eunucos, de assassinar o rei. Ele prova sua lealdade ao rei, vai lá e conta esse plano para Esther, e Esther fala para o rei investiga esse plano, e esses 2 eunucos são mortos, são enforcados. Depois disso, um outro funcionário, um alto funcionário da corte, Amã, ele é condecorado ao mais alto cargo da corte, e é feito ali uma celebração para ele, e ele elabora um plano para agora destruir todos os judeus. E nós falamos o porquê que Amã passou a ter raiva de Mordecai, porque ele foi fiel ao rei, porque ele foi leal, porque ele se posicionou, porque a Esther, que era judia, que não era do palácio, que não era do grupinho político deles, se tornou rainha. E isso tudo pode ter gerado esse ciúme em Amã, e ele então desejar a morte de Mordecai, não só a morte de Mordecai, primo da rainha, mas a morte de todos os judeus, todo o povo de Deus. E nós paramos aí, tudo bem? Aí agora nós vamos continuar do capítulo 6 até o capítulo 10, aonde Deus começa a alcançar o povo dele, o povo judeu que representa a igreja. Como eu disse naquele dia, né? Sempre que é citado Israel na Bíblia, representa nos dias de hoje a igreja de Jesus Cristo. Então agora o livramento de Deus começa a alcançar o povo judeu
mais uma vez. Se nós lermos a Bíblia, de capa a capa, nós vamos ver Deus livrando o seu povo, Deus alcançando o seu povo com misericórdia, Deus alcançando o seu povo com bondade, com amor, com o seu carinho, com o seu afeto. E agora no capítulo 6, nós lemos aqui verso 1 e 2, só uma curiosidade, há 2 livros na Bíblia que não citam o nome de Deus, é o livro de Cantares e o livro de Esther. Mas nós vemos aqui no livro de Esther, que mesmo sem citar o nome de Deus, apesar da palavra de Deus não estar presente no livro de Esther, Deus está presente o tempo todo no meio do seu povo. Quero te trazer à memória uma coisa, talvez você não tenha sentido Deus nesses dias, talvez você não tenha ouvido Deus nesses dias, talvez você não tenha visto Deus nesses dias, mas não se esqueça, Ele está com você o tempo todo, Ele está cuidando de você o tempo todo, tudo bem? Então aqui, o que acontece, após todo esse cenário, após o plano de Amã, de destruir todo o povo judeu, todo o povo de Deus, após o jantar que Esther havia preparado para o rei e para Amã, o rei, ele não consegue dormir, e ele começa a pensar nos livros, no livro dos feitos memoráveis que haviam acontecido no reinado, e ele se lembra de Mordecai, que Mordecai havia protegido a vida dele, agido com lealdade para com ele, e ele pergunta como Mordecai tinha sido honrado, se Mordecai tinha sido recompensado pelo bem que ele havia feito. Nós, trazendo para os nossos dias, nós muitas vezes, aquilo que nós praticamos de bondade, de coisas boas, nós lá no fundo nós esperamos uma recompensa, nós esperamos a aceitação do Senhor, nós esperamos que Deus faça algo, que Deus nos abençoe, enfim. Mordecai aqui no caso, a Bíblia não cita que ele buscou a recompensa, que ele perguntou a respeito da recompensa dele, não, ele continuou se humilhando diante de Deus, colocando roupas de humilhação, de panos de saco, cinzas na cabeça. E naquela certa noite, depois de eles terem jantado, e depois de eles terem feito um jejum de 3 dias, o rei então pede para ler o livro dos feitos memoráveis do reino, e ele se lembra de Mordecai, e ele pergunta, foi feito alguma coisa? No verso 3, acompanhe comigo, capítulo 6, no verso 3, então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real, para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Então aqui Amã, já construído o seu plano, já arquitetado o seu plano, estava chegando diante do rei, para que o plano dele fosse colocado em prática. Mas enquanto o inimigo estava tentando destruir o povo de Deus, Deus estava também trabalhando, Deus também estava agindo. Às vezes as situações diante dos nossos olhos, é que tudo vai se desmoronar, tudo vai ser destruído, e nós não conseguimos ver as coisas que Deus também está fazendo. E aqui nós podemos ver com clareza que, por mais que o inimigo esteja tramando contra o povo de Deus, Deus também está trabalhando em favor do seu povo. Em Isaías diz assim que, desde a antiguidade, nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Estava acontecendo isso aqui nesses dias. Amã chegando próximo ao rei para pedir a condenação do povo, e o rei sendo tocado por Deus, para então começar a trazer o livramento do seu povo. E ele pergunta para Amã, como Amã vem de encontro. Por isso que eu sempre digo que não há coincidência.
não há por acaso, Deus sempre tem um propósito. Imagine só, um ateu diria que por coincidência, Amã estava chegando bem no momento em que o rei estava planejando honrar Mordecai, recompensar Mordecai. Bem nesse momento, Amã chega. No verso 7 do capítulo 6, diz assim: por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Então Amã, chegando diante do rei, pedindo a execução, para pedir a execução de Mordecai. Porém o rei fala para Amã como se faz com quem o rei quer honrar alguém, que tipo de coisa é feita, como pode ser recompensado aquele a quem o rei deseja honrar. Queridos, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, porque nesse momento eu enxerguei uma coisa. Quando Amã, ele deseja, aí no texto, se a gente ler, nós vamos ver que Amã, ele pensa assim: quem mais o rei gostaria de honrar senão a mim? Aí eu fui agora mesmo ordenado como o segundo do rei, o mais alto cargo aqui do palácio. Quem mais ele gostaria de honrar senão a mim? O que ele pede para o rei fazer para honrar essa pessoa? A vestir com as roupas do rei, a montar com o cavalo do rei. Está vendo? Ele pede para que essa pessoa que o rei deseja honrar seja tratado como o rei. Vocês estão entendendo? Quem é que quis ser como o rei dos reis e foi expulso do céu? Eu serei como o Altíssimo, me assentarei no mais alto trono, me assemelharei a ele. Lúcifer, Satanás, ele quis ser como Deus, ele se rebelou e quis ser como Deus, por isso Deus o expulsa da sua presença. Amã, ele repete os mesmos passos de Lúcifer: eu serei como o rei, me assentarei no seu cavalo, vestirei as roupas que o rei costuma usar, eu terei um emblema real na cabeça. Olha só. E o que acontece com Amã? O rei diz para Amã fazer tudo isso com Mordecai. Agora presta atenção. Quando Satanás ele quer ser igual a Deus, o que acontece com ele? Ele é expulso do céu. Lúcifer, que significa anjo de luz, agora vira o que? Satanás, que significa adversário. Então ele perde a condição dele de luz, de anjo, e vira um demônio, vira o Satanás. E quem Deus agora trata, quem Deus cria para que seja a imagem e semelhança dele? Ele vai lá no pó da terra, do barro, e cria o que? O ser humano, eu e você, e nos faz a imagem e semelhança dele. O rei faz isso com quem? Com Mordecai, que era um cativo da Babilônia, que foi trazido para trabalhar ali no palácio real, e ele honra a Mordecai, aquilo que Amã queria para ele. A intenção do coração de Amã era ser o rei. Até nós vimos na quarta retrasada, quem planejaria a morte do rei? Se nesse contexto, agora Amã querendo ser como rei. A Bíblia não fala disso, eu não posso afirmar aqui que é isso que está querendo dizer, mas a gente pode deduzir isso, que Amã queria ser o rei, mas assim como aconteceu lá no céu, lá no início de tudo, se repete essa cena aqui no livro de Esther.
Então o rei diz para Amã fazer tudo isso com Mordecai, da mesma forma que foi com Lúcifer. Você quer ser igual a mim, você se rebelou, eu vou fazer alguém que seja igual a mim, que tenha minha imagem e semelhança, do pó da terra, e você é o expulso da minha presença. Você agora é Satanás, é diabo, é adversário de Deus, é inimigo de Deus. O rei faz isso com Amã. Ele diz: Mordecai, honre a Mordecai. Vai lá no verso 10, acompanha comigo, capítulo 6, verso 10. Então o rei disse a Amã: vai depressa, pegue os trajes, o cavalo, faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. E ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Olha só, para a gente fechar essa parte, Mordecai, ele não quer a glória do rei, mas Mordecai é fiel ao rei. Mordecai não quer o status do rei, mas ele é leal ao rei. E Mordecai, ele se humilha diante do rei, ele para na porta do palácio, ele não entra, porque a lei não permitia que se entrasse com aquelas roupas, pano de saco, cinza na cabeça. Então ele para na porta do palácio, e está ali se humilhando, clamando a Deus. Passa-se toda a história, a Esther vira rainha, se torna rainha, e o plano de Amã, o plano do inimigo para destruir o povo judeu, está começando a ser executado. Mas Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de você. Ele faz o rei se lembrar, e agora faz o inimigo do povo, Amã, aquele que queria matar, assassinar o povo, destruir o povo, através dele, Mordecai é honrado, é recompensado. Deus não se esquece de nós. Pode estar acontecendo o que for na sua vida, Deus não se esqueceu de você. Você pode estar pensando que está atrasando, que está demorando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas não se esqueça, Deus, ele é perfeito, ele não falha, ele não atrasa, ele faz as coisas no tempo exato, no tempo correto, no tempo certo. Mordecai, ele é recompensado no momento certo. Em Isaías 49, no verso 15, fala assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, diz o Senhor, não me esquecerei de você. Queridos, Mordecai, ele estava sendo aqui alvo de um plano maligno, porque ele foi fiel a Deus, porque ele se posicionou a favor de Deus, porque ele foi fiel ao povo de Deus, porque ele foi leal ao rei, por fazer coisas boas. De quem a gente lembra? Jesus Cristo. Ele foi o que? Bom, ele foi perfeito, ele foi santo, ele curou pessoas, ele abençoou pessoas, ele veio para dar a vida pelas pessoas. E o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado. Mordecai estava sendo alvo de um plano maligno, por ser uma pessoa boa, fiel, leal. Muitas vezes nós estamos nos esforçando para viver uma vida santa, correta diante de Deus, praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique, e as coisas começam a se virar contra nós, passamos a nos tornar um alvo de um plano maligno. Mas não podemos nos esquecer desse texto. Sabe o que eu escrevi aqui, em letra maiúscula? Grave esse versículo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos passar por lutas, por dificuldades, mas nós não podemos nos esquecer disso. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamenta, ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de vocês. Deus não se esquece de nós. E eu escrevi aqui, grave esse versículo para você e para mim. Grave esse versículo, Isaías 49, 15. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta,
Deus jamais se esquecerá de nós. Amém, meus irmãos? Então, o que Mordecai, ele precisou fazer aqui, ele precisou perseverar, ele precisou continuar. A prima dele já era rainha, era para as coisas terem virado, já era para tudo ter voltado ao normal, ficar tudo bem, mas não, as coisas foi virando de uma forma horrível para ele e para o seu povo, para toda a sua família. Mas ele perseverou. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, nós precisamos seguir em frente, confiando e esperando nesse Deus que a Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Independente do momento em que vivemos, devemos continuar esperando no Senhor. Amém, queridos? Amém? Depois disso que aconteceu, Amã foi para o jantar que a rainha havia preparado. Nesse jantar, a rainha Esther, ela conta, ela revela ao rei o que Amã estava planejando, em matar todo o povo judeu. E o que acontece com o rei? Ele fica bravo, furioso. E nesse momento, onde eles estavam ali na sala do banquete, o rei muito bravo, ele se afasta, ele vai para um canto, respirar, pensar. Quando ele se volta, vai lá no capítulo 7, no verso 8. Quando ele se volta, diz assim: quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther, sobre o sofá em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim? Será que ele estaria abusando da rainha aqui na minha frente, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto. Os outros eunucos pegaram Amã, cobriram o rosto dele. Então, voltando à questão da coincidência, do acaso, meus irmãos, com Deus não tem nada por acaso. No momento em que ele ouve o plano de que Amã estava querendo destruir o povo judeu, o rei já fica bravo, o rei já fica nervoso, e ele vai respirar, ele vai para um outro cômodo do palácio, para pensar o que ele poderia fazer. Mas quando ele volta, Amã, o inimigo dos judeus, estava em cima de Esther, tentando convencer ela a mudar de conversa, a falar para o rei que aquilo era mentira, a proteger Amã. Quando o rei volta e vê a situação, ele imagina: só faltava agora Amã tentando abusar da minha esposa, estava aqui na minha casa, no meu palácio. Deus, conforme o inimigo tramando a destruição do povo, Deus arquitetando, planejando o livramento do seu povo. Deus nos dá livramento, meus irmãos. Deus nos dá livramento. O Senhor é quem nos livra, é quem nos guarda, é quem nos protege. E no verso 9 do capítulo 7, o rei então manda enforcar Amã na forca que tinha construído para Mordecai. Já ouviu aquele ditado: o feitiço virou contra o feiticeiro? Foi exatamente isso o que aconteceu com o inimigo dos judeus. Agora Mordecai, o primo da rainha, ele é honrado e conhecido pelo rei. Mordecai recebe o anel do rei que estava com Amã. Vai lá no capítulo 8, no verso 1, capítulo 8, verso 1 de Esther. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, o inimigo dos judeus. Então Amã tem a sua casa, perde a casa e é dada a Esther. Continua: e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Então tudo aquilo que era de Amã, inimigo dos judeus, foi dado a Mordecai. Tudo isso por quê? Por causa do posicionamento, por causa da fidelidade de Mordecai
por causa da postura de Mordecai. Mordecai, ele conhecia o Deus de Israel. Mordecai, ele tinha ouvido falar dos seus antepassados, da história do Deus de Israel. Por isso Mordecai, ele permanece firme no propósito, na sua postura. Agora, olha só, Esther agora veste a Mordecai, e ele se torna administrador da casa de Amã. Agora, lá no capítulo 4, nós lemos na quarta retrasada, eu vou ler para vocês. Você está no livro de Esther aí? Vai lá no capítulo 4, volta um pouquinho no verso 1. Livro de Esther, capítulo 4, verso 1. Como que Mordecai chegou na presença do rei? Vamos recordar. Diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado a respeito do plano que Amã estava fazendo, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então, como que Mordecai chegou no palácio? Humilhado, com roupa rasgada, vestindo pano de saco e cinza na cabeça. Agora, vai no capítulo 8, no verso 15. Capítulo 8, verso 15, de Esther. Diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais. Olha só, quem queria os trajes reais? Amã, o inimigo dos judeus, com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro, e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã, onde eles moravam, exultou e se alegrou. Olha só, o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? No livro de Tiago, capítulo 4, no verso 10, fala assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, Ele os honrará, Ele te honrará, Ele te recompensará, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar numa posição de destaque. Se humilhe diante de Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos que é Deus quem levanta reis, quem derruba reis, que é Deus quem coloca presidente, quem tira presidente, que é Deus quem faz a nação prosperar ou faz a nação ser destruída, Deus é quem governa todas as coisas. Então a fonte aonde eu devo buscar a solução para tudo que eu passo, a solução para a minha vida, a satisfação para a minha vida é Deus. E Tiago fala: se a gente se humilhar diante de Deus, Ele nos exaltará. Eu não vou precisar pedir cunha para ninguém, eu não vou precisar dar jeitinho brasileiro, eu não vou precisar fazer um trambique, eu não vou precisar fazer um maracutaia, eu preciso apenas me humilhar diante de Deus, rasgar o meu coração diante de Deus. Agora, não é mais as vestes que rasga, é rasgar o coração, é ter um espírito quebrantado na presença de Deus. O que vai acontecer? Ele vai te exaltar, não é na força do seu braço, não é na sua inteligência, não é na sua habilidade que as coisas vão acontecer, mas é nos pés do Senhor, se humilhando, rasgando o coração diante dEle, e Ele vai nos exaltar, Ele vai te exaltar. Foi isso que aconteceu com Mordecai. Ele chega no palácio humilhado, clamando, pedindo socorro a Deus, e agora ele é recompensado, ele é honrado diante de toda a cidade, e toda a cidade se alegra e exulta. Agora, o que aconteceu com o povo de Deus, o povo judeu? Vai no capítulo 8, no verso 3, vamos ler. Diz assim: Esther voltou a falar com o rei, ela se lançou aos pés dele, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus.
o rei dá o direito do povo judeu se defender, através de um decreto real, agora escrito por quem? Pelo primo da rainha, Mordecai. O rei não podia desfazer o decreto que ele havia assinado com o seu anel real. Naquela época se autenticava, se reconhecia a firma de um documento com o anel do rei. Colocava lá um tanto de tinta, uma massinha de tinta assim, e o rei vinha e carimbava com o anel. Era assim que se fazia, era assim que se autenticava, reconhecia a firma de um documento. Então agora não podia ser desfeito isso, podia ser feito um novo decreto. E o rei faz isso com o povo judeu. Mordecai, escreve algo em benefício de vocês. Mordecai vai lá e escreve que o povo judeu podia se defender. O plano de Amã era que o povo fosse pego pelos vizinhos, pelos outros povos, e feito por eles o que eles quisessem fazer, sem que os judeus pudessem se defender. Os judeus não poderiam fazer nada, estavam entregues. Mas agora Mordecai, o primo da rainha, que se posicionou, que se levantou, que levantou a bandeira do povo de Deus, a ele é dado agora, te dou autoridade para você defender o seu povo. E ele vai e escreve, vai lá no verso 16. O povo judeu fica sabendo disso, o que acontece? Os judeus se encheram de felicidade e alegria, e foram honrados em toda parte, em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava. Os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, olha só, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Isso foi o que aconteceu com o povo judeu. Agora capítulo 9, no verso 1. Capítulo 9, verso 1. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos, reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam a quem? Mordecai. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Mardoqueu, depende da tradução. Então todos agora passaram a temer Mordecai, reconheciam a autoridade que estava agora na vida de Mordecai. O que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, os judeus ficaram com medo do primeiro decreto, do plano maligno de destruir os judeus. Então eles ficaram com medo. O decreto que Amã convenceu o rei de fazer, chegou a esses povos, e os judeus ficaram com medo. Aí eles jejuaram, a rainha Esther convocou um jejum, todos os judeus jejuaram, não comer nem beber durante 3 dias. E o que aconteceu? Agora chega um novo decreto, dizendo que eles podiam se defender. Olha só, em Deuteronômio 28, 7, diz assim: o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Lembra desse texto? O inimigo pode vir contra nós por um caminho, mas por 7 Deus fará ele fugir de nós. Foi isso que aconteceu nesses dias. O povo se posicionou, o povo orou, o povo jejuou, o povo buscou a Deus. O que aconteceu? Os inimigos correram dos judeus. A Bíblia diz aqui que uns ainda viraram judeus por medo deles, olha só. Foi isso que aconteceu com o povo judeu. Eles se alegraram e eles dominaram os seus inimigos. No capítulo 10 agora,
quanto aos demais atos do seu poder, do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, ou seja, foi o vice-rei. Foi como José, lá em Gênesis, com o faraó. Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado, o que ele procurou? O bem-estar do seu povo. Meus irmãos, o que nós temos procurado nesses dias? O que nós temos visado nesses dias? Qual tem sido a nossa busca? E trabalhado pela prosperidade da sua nação. Quem foi Mordecai? Mordecai foi fiel a Deus. Mordecai foi fiel ao seu rei. Mordecai foi fiel ao seu povo. O povo judeu representa hoje quem? Irmãos em Cristo. Nós temos sido fiéis aos nossos irmãos. Nós temos nos comprometido com os nossos irmãos. Na quarta retrasada, eu elogiei vocês, né? Nosso núcleo, porque uma pessoa estava precisando de uma coisa e rapidamente todo mundo se levantou. Ó, eu ajudo com isso, eu ajudo com aquilo. E tem sido assim lá no grupo do WhatsApp. A gente tem se organizado. Isso mostra que nós temos compromisso com os nossos irmãos. E é exatamente isso que Deus espera de nós. E isso vai trazer benefícios para nós. Não pense que isso que nós estamos fazendo, isso que você está fazendo, Deus não está vendo, está se esquecendo. Não, Deus não se esquece de ninguém. Amém, meus queridos? Então Mordecai foi esse. Perceba que no livro de Esther, quem se torna, a Esther se tornou rainha. Esther foi rainha, foi selecionada rainha. Mas o primo da rainha se torna o vice-rei. Um judeu que veio preso, que veio de uma caravana de presos para trabalhar no palácio, mas ele não se contaminou com as coisas do palácio. Lembra-se, Daniel não se contaminou com as coisas do rei, mas ele foi fiel. Ele não se dobrou diante de Amã, ele não se dobrou diante de outras coisas, ele não se dobrou diante das adversidades. Nós temos nos dobrado diante das adversidades? Nós temos nos prostrados diante das adversidades, ou nós temos somente nos prostrados diante do nosso Deus? Mordecai foi fiel, foi leal, se comprometeu com o seu povo, e a recompensa, mesmo que podia estar parecendo que era demorada, que não ia chegar, que Deus havia se esquecido, não, a recompensa chegou, o livramento veio. Deus mais uma vez provou a sua fidelidade. Mais uma vez o amor de Deus foi visto. Deus trouxe o livramento para o povo de Israel. Mais uma vez, através do primo da rainha Mordecai. Tem um homem que diz: o ímpio primeiro reina, depois sofre. O justo primeiro sofre, depois reina. Não se esqueça disso. Você está andando com Deus? Você está andando em justiça? Você está procurando a integridade, a santidade? Está passando por lutas? Não se esqueça disso. Jesus passou por lutas. Os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia passaram por lutas, mas no final elas foram recompensadas, eles foram recompensados. Não se esqueça disso. Amém, queridos? Eu lembrei aqui, nós estávamos no mercado, eu, a Damares e a Esther, e chegou, eu já disse aqui, né, que acontecem umas coisas engraçadas comigo no caixa do supermercado. E às vezes chega a minha vez, está todo mundo passando uma belezinha, pi, 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 a máquina pitando lá, lendo tudo, lê até a mão se bobear. E na hora que chega na minha vez, trava tudo. E agora tem aqueles acrílicos, né, no caixa que separa
a gente da atendente, é mais difícil de comunicar, né? Quando chegou a nossa vez, ela tinha comprado água, suquinho para Esther. Chegou a nossa vez, a moça não passava, eu ali, né? Meio distraído assim, e não ia, o trem entalou. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá acontecendo isso, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí eu olhei aquele acrílico gigante, falei, como que eu vou falar com ela? Aí tinha um buraquinho, onde fica a maquininha. Não vai ter outro jeito, né? Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui lá, abaixei assim, no acrílico, falei assim, ô moça, sabe o que é? Geralmente quando acontece isso comigo, desse jeito, geralmente quando acontece isso comigo, é porque Deus quer falar com a pessoa que está me atendendo. Deixa eu te falar uma coisa, comecei a dar um recado para ela de Deus. Meus irmãos, aquela mulher começou a chorar ali no caixa, começou a chorar. E eu falei coisa simples, Sônia, nada demais. Mas eu disse para ela, Deus não se esqueceu de você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E ela chorava. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele, acredita nele, anda com ele. Ele não se esqueceu de você, ele sabe do que você precisa. Deu recado para ela. Aí passou, aí leu, voltou a ler o código de barra. Foi embora, paguei. Deus abençoe. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Vale a pena ser fiel. Vamos ficar de pé? Para a gente terminar. Já aprendi que quando acontece alguma coisa comigo, de enguiçar, de não ir, eu já começo a perguntar, Deus, com quem o Senhor quer falar? O que o Senhor quer que eu fale? Então eu já ando meio atento com essas coisas. Amém, queridos? Para você que não veio na quarta retrasada, a gente está gravando e eu vou colocar lá, se Deus quiser, hoje, até uma meia-noite eu termino, né, Dirley? E eu coloco lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Aí você pode ver as duas mensagens falando a respeito do livro de Esther. Espero que você tenha sido edificado, abençoado nessa noite, alimentado espiritualmente, que isso te dê força para continuar, terminar a semana, e a gente se vê de novo no domingo, né? Tem culto domingo, tem culto na próxima semana, enfim. Por que vale a pena ser fiel a Deus? Você não vê Deus, não ouve Deus, não sente Deus, mas Deus está o tempo todo cuidando de você. Vale a pena ser fiel. Amém?